nosso lugar santo, a caminho dos planos melhores, mais evoluídos, planetas não só de regeneração, mas também os planetas felizes. Então a gente pode encarar a nossa jornada enquanto espíritos como peregrinos. E aí a gente pensa assim, bom, como peregrinos, o que a gente faz? Vamos lotar nossa mala de coisa, porque se a gente vai ficar dias, né, às vezes até meses caminhando, a gente precisa de bastante coisa. Vou precisar de comida, vou precisar de um celular, vou precisar de alguns itens de higiene, e a gente lota a nossa mala. Mas conforme a gente vai andando, a gente vai vendo que isso fica ruim. Se a gente vai andar por muito tempo com uma mala muito cheia, vai ser desagradável. A gente vai começar a ficar com dores, até se arrepender de ter colocado tantas coisas na mala. Então o que a gente vai pensar hoje é o que realmente a gente precisa colocar na nossa mala como peregrinos, e aí saber se realmente nós estamos prontos para a nossa desencarnação. Então tá lá. Na nossa jornada a gente vai fazendo as nossas malas, de preferência as nossas malas caras, né? A gente gosta de uma malinha cara, de marca. E o que a gente vai colocando nela? Ah, claro, vamos pôr roupa de festa, vamos pôr muitos sapatos, nós como mulheres amamos os sapatos, vamos colocar algumas joias finas, e a gente vai ajeitando a nossa malinha para a nossa jornada. O que a gente pode colocar nela também? Ah, vamos colocar umas mágoas dos nossos familiares, dos nossos amigos, vamos colocar orgulho de ter sido, comi uma palavra ali, orgulho de ter sido uma pessoa de muitas posses. Em função disso, de ter muitas posses, eu ajudei várias pessoas. Ou então mesmo o meu egoísmo de não ter me importado com meu irmão que passa por algumas dificuldades. Então eu estou colocando tudo isso na minha mala. Vou colocar também o ódio, rancor, porque as pessoas não compactuam dos mesmos pensamentos que eu. E além dos pensamentos e sentimentos, na minha mala a gente queria levar os filhos, né, os esposos, as esposas, os melhores amigos, afinal são meus. E obviamente na minha malinha eu também vou me acabar assim, de chorar porque um ente querido desencarnou. Porque afinal eu amo, se eu amo eu quero do meu lado. Então normalmente esse é o pacote que a gente vai carregando na nossa mala. Esse é o pacote que a gente tenta levar para o lado de lá. Então eu tenho a minha mala pronta, mas obviamente que eu não quero usar, porque eu estou feliz aqui vivendo, né? Eu sei que a gente vai desencarnar, a gente sabe que a gente tem uma vida do outro lado, que a nossa vida é eterna, infinita, né? Não eterna. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não quer arredar o pé daqui. E acho que até na outra palestra eu já falei isso, eu sou uma dessas. Eu sei que eu vou desencarnar, eu sei que a gente vai ter outra vida, mas eu gosto dessa. Quanto mais eu puder ficar por aqui, para mim tá bom. Mas infelizmente não é isso, né? Infelizmente não é isso que a gente deve levar na nossa mala. Então, dentro desse assunto, eu busquei a palavra das 10 moças, que não sei se todos conhecem, então eu vou pedir licença para ler a parábola. Ela está em Mateus, no capítulo 25, versículos... Não, dá para ler, obrigada. Versículos de 1 a 13. É a parábola das virgens prudentes e das nécias. Nécias seriam as não prudentes, né? As imprudentes, as ignorantes. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Então vejam, algumas, as prudentes que ele diz, além de levar o azeite na vasilha, elas ainda levaram uma quantidade para uma reposição. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram, quer dizer, pestanejaram e acabaram dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam:
talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Bom, dentro dessa, o que a gente, nessa parábola, ele está nos fazendo encarar e enxergar a encarnação que nós estamos vivendo e todas as outras que ainda estão por vir como mais uma oportunidade. Uma oportunidade de adquirirmos conhecimento, uma oportunidade de galgar um passo na nossa evolução. Mas infelizmente não é o que a maioria de nós faz. E avaliando essa parábola, a gente tem alguns itens que são importantes, eu vou destacá-los e depois a gente vai falando de cada um deles. Então são 10 moças virgens, sendo que 5 delas são ajuizadas. Boa noite. Boa noite. Desculpa, passa. E 5 delas são sem juízo, ou tolas. A gente tem ainda as lâmpadas e o óleo. Deve ser um pouquinho, sabe que é uma noçãozinha que você não está fazendo, sabe, o dia das crianças. Aqui, ó. Vai lá, Aproveita. Então, as 10 moças virgens, sendo 5 ajuizadas, 5 tolas, as lâmpadas e o óleo, a candeia desabastecida, o noivo que demora, à meia-noite, não poder emprestar o óleo, sair para comprar mais óleo, fechar a porta, ficar fora das bodas e o noivo não reconhece. Além disso, não saber nem o dia e nem a hora. Então, esses são alguns itens que a gente vai conversar sobre. Então, 10 moças virgens. Por que virgens? Virgens no sentido das pessoas que se resguardam das dificuldades do mundo. São as pessoas que se resguardam, entre aspas, do pecado, por isso virgens, mas não necessariamente são aquelas que estão, apesar de se resguardarem disso, não são aquelas que estão realmente livres disso. Quando a gente fala em 5 ajuizadas e 5 sem juízo, ele quer dizer o quê? Aquelas 10 seriam 10% de nós cristãos que podemos ser declarados como virgens. As pessoas que estão realmente tentando se poupar de fazer mal, né, de provocar problemas. Realmente que nos comportamos, queremos pelo menos nos comportar como cristãos, não necessariamente nos comportamos. Mas, então vejam, de uma grande população de cristãos, eles dizem que apenas 10%, simboliza que apenas 10% realmente está preocupado com isso. Mas, além disso, a gente pode dividir esses 10% em 5%, como tolos e os ajuizados, ou seja, os tolos seriam aqueles. São aquelas pessoas que não investem na própria fé, não investem no conhecimento, não tem aquela fé raciocinada que a gente fala. No momento onde onde essa fé ela é provada, quando nós passamos por algumas dificuldades, a nossa fé é abalada. E é isso que eles querem dizer quando o óleo da candeia ou das lâmpadas se acaba. Porque apesar de a gente ter o óleo ali, porque somos cristãos, a gente não luta para a manutenção desse óleo, porque a gente não busca conhecimento, porque a gente não busca o raciocínio. Allan Kardec mesmo fala no Evangelho, né, nos seus livros, de que no momento em que aquilo que foi dito possa ser comprovado como contrário, que a gente tome a nova verdade. Então a gente tem o direito de raciocinar, a gente tem o direito, como pessoas conscientes, de raciocinar e de colocar algumas coisas à prova e realmente comprovar se aquilo é verdade ou não. Não é porque alguém nos diz que aquilo seja verdade. A gente tem esse direito. Então, por isso, buscar o conhecimento.
Por isso ele faz esse comparativo entre as moças ajuizadas e as não ajuizadas. As lâmpadas, por quê? As bodas são à noite, né? O casamento é feito à noite. Então, fisicamente, precisariam de lâmpadas. Mas moralmente e espiritualmente, a gente pode pensar aquilo que ilumina a sua alma, aquilo que te direciona, aquilo que te permite enxergar o que você quer fazer, aquilo que te conforta. Quando a gente fala das virgens e diz que somos pessoas que estamos tentando nos deixar a par do mal, né, do pecado, mas o que a gente aprende? Que não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Não basta só a gente ficar na nossa casa sentado, vendo o mundo pegar fogo e não compactuar com este mundo pegando fogo. Não, a gente tem que levantar e fazer o bem. A gente tem que fazer, praticar caridade, seja caridade física, seja caridade moral, a gente tem que se mexer. Porque a nossa nulidade, né, o fato da gente não se prestar a ajudar o próximo e permitir que a maldade continue sendo feita, isso também não nos diz, nós não somos melhores do que ninguém. Porque a gente precisa provocar essa bondade. A gente precisa provocar as mudanças no mundo para que realmente ele corra para esse planeta de regeneração que a gente tanto quer. E se a gente quer voltar para esse planeta de regeneração, que a gente corra, que a gente pratique as nossas bondades, porque senão a gente vai ficar para trás. Além disso, quando eles, o noivo demora. O noivo demora por quê? Porque a instalação do reino dos céus, então a gente pensando nas bodas como uma transposição para um outro mundo, porque a humanidade ainda não está pronta, ainda não está preparada para isso. Então é uma mudança lenta, mas ela tem que acontecer aos poucos, tem que começar por alguém. Então que sejamos nós os primeiros passos dessa mudança de humanidade. Quando a gente se desanima, a gente baixa nosso padrão tanto de vibração quanto de conduta, é como se nós adormecêssemos. Então na parábola ele fala, né, das virgens que pestanejam e acabam adormecendo. A gente adormecido, a gente fica com as nossas pequenas invigilâncias e a gente permite que coisas ruins, vamos dizer, essa palavra não é a melhor, mas a gente permite que coisas ruins aconteçam. Outro ponto, não existe santidade como ignorância. É o ponto da prudência, o ponto da gente ter conhecimento. É a mesma coisa, não adianta realmente a gente pensar, não estou fazendo mal, está tudo bem, mas a gente também não pratica o bem. Por quê? Porque há necessidade das boas obras, das caridades. Jesus, ele não queria que a gente ficasse rezando de joelhos em algum lugar, falando Senhor, Senhor. Não era esse o objetivo dele. O objetivo dele é que a gente fizesse essas orações como? Um trabalho pelo próximo, para nós mesmos, porque amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem o direito também de batalhar por nós. É como o avião, né? Na hora que ele está caindo, a gente tem que colocar a máscara primeiro na gente e depois na criança, no senhor ou qualquer pessoa que você tem que ajudar do lado. Então a gente tem que buscar a nossa evolução e levar o máximo de pessoas que a gente puder com a gente. Por isso a importância da divulgação da doutrina espírita, não só dentro da casa espírita, mas com todas as pessoas que a gente conheça. Às vezes no começo a gente até tem um receio, né? Principalmente se os nossos amigos são de outra religião, a gente fica até meio tenso de que vai dar uma briguinha. Mas a gente tem a obrigação de falar, porque a gente tem algumas verdades que precisam ser ouvidas, não porque o espiritismo seja a última verdade, não é isso, mas porque a gente já tem alguns conhecimentos, principalmente o conhecimento da reencarnação. Isso é muito importante, isso é um óleo muito importante da nossa lâmpada de fé, porque a gente sabe que vai ter um futuro, a gente sabe que o que acontece hoje é consequência do passado. A gente sabe da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Isso nos permite ter alguns conhecimentos de que outras religiões não permitem. Mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente é mais cobrado por isso. Então a gente precisa correr atrás. Outros pontos.
a meia-noite. A meia-noite ela chega a ser até um horário simbólico. Por quê? Porque é a virada do dia. É a virada daquele momento, quando você tem uma nova oportunidade. Jesus, Deus, sempre nos dá uma nova oportunidade, não é? De um novo dia, de uma nova vida, inclusive espiritual, porque a gente desencarna, passa pelos nossos umbrais, passa pelos nossos problemas, mas depois a gente continua numa vida, e depois a gente continua nessa vida na Terra. Então a gente sempre tem uma oportunidade. Então esse meia-noite simboliza isso, essa virada da oportunidade. Apesar das trevas, a luz vai vir. Outro ponto, a candeia desabastecida e o óleo acabar. Então é isso. A gente tem fé, mas é aquela fé assim meio chinfrinha. A hora que acontece alguma coisa, a gente tem uma doença séria, a gente tem um problema na família, a gente se separa do marido, a gente fica, putz, né? O que eu fiz para merecer isso? Cadê sua fé? Você pode não saber hoje o que você fez para merecer isso, mas isso pode ter acontecido lá para trás. Você pode ter uma doença hoje que você pediu no seu planejamento reencarnatório. E se a gente batalhar, muitas das doenças, inclusive, que a gente pede, a gente nem vai ter. Porque a gente mesmo, porque uma bondade não cobre uma multidão de pecados, né? Uma boa ação não cobre uma multidão de más ações. Então, se a gente batalhar nisso, se a gente tiver as boas ações, a gente vai tirando essas más ações. As leis de Deus não são olho por olho, dente por dente, né? Não é consequência exata. Eu matei uma pessoa, consequentemente eu vou ser assassinada numa outra vida. Não é isso, a gente tem condições de modificar isso porque nós temos o livre-arbítrio. Não é porque eu vim com um planejamento de provocar, na verdade a gente tem aquela prova grande, né? Por exemplo, eu tive problema com drogas e eu quero evoluir nessa vida com um problema com drogas, então eu vou nascer num ambiente propício para que eu tenha contato com as drogas. Mas eu vou usá-las, eu vou traficá-las, se eu quiser ou não. Isso vai caber ao meu livre-arbítrio. As virgens que ficaram sem óleo, elas pedem o óleo para as outras. As prudentes, que tinham levado além do olhinho na candeia, elas levaram um pouquinho numa vasilha. E elas falam que elas não poderiam emprestar porque acabaria. Fisicamente, a gente pode pensar, realmente, né? Se eu pegar e dividir meu óleo com a outra, nós vamos acabar as duas sem e vai ficar todo mundo no escuro. Mas moralmente isso quer dizer o quê? Que a gente não consegue emprestar os nossos conhecimentos para ninguém, porque os conhecimentos são íntimos, são espirituais, são individuais. Não adianta você chegar para mim, é que nem a gente transfere a nossa fé, né? Reza lá que você é o 4G lá com o cara lá de cima, ele vai me atender melhor. Não, a gente não pode terceirizar a nossa fé. A gente tem que a gente mesmo batalhar por ela. Então, por isso que elas não emprestam óleo. Você tem que adquirir o seu conhecimento. Cada um tem que correr atrás daquilo que precisa. E aí eu saí para comprar mais óleo, é aquele momento que num desespero eu vou desencarnar e eu falo, agora eu saio pedindo perdão para Deus e o mundo, né? Eu ligo para aquele pai que eu não conversava, eu falo com meu irmão que fazia 7 anos que eu não via, qualquer besteira, ou ainda que fosse por um problema sério, mas eu vou desencarnar, então naquele momento eu saio correndo. Mas naquele momento eu não vou adquirir conhecimento. Eu vou no máximo aliviar. Claro que é melhor a gente pedir um perdão desesperado do que a gente não pedir, sem dúvida. Mas que a gente batalhe, que a gente trabalhe isso ao longo dos nossos dias e não deixe para que isso aconteça no final, até porque tem gente que tem esse tempo, tem gente que não tem. Né? A gente pode sair daqui, tropeçar, cair e babau, e não deu tempo de fazer nada. Então vamos fazer isso enquanto dá tempo. E aí quando a gente sai para comprar mais óleo, no caso das virgens, e elas voltam, as portas estão fechadas, estão se fechando, né? E elas falam que elas gostariam de entrar, mas o noivo fala que não as reconhece. Por quê? Porque a partir do momento que você não está naquela sintonia, naquela mesma vibração do que eles, os noivos, neste sentido da parábola, na mesma vibração dessa mudança de plano, essa elevação espiritual, se você não tem essa vibração, se você não tem essa harmonização, realmente você não é reconhecido pelos outros.
porque você vibra de outra forma. É uma questão de justiça divina. As coisas, elas vão em ciclos, né? Nós temos ciclos de vida, ciclos de evolução, não só nós, os indivíduos, a humanidade, mas os planetas. Todos nós vivemos em ciclo. Se a gente vive o ciclo no momento esperado, então a porta vai estar aberta, a gente vai conseguir passar. O planeta vai mudar para regeneração, a gente ficou esperto, mudou junto com o planeta. Agora, se a gente não ficou, a gente vai ficar para trás. A gente perdeu esse ciclo. Mas as leis divinas são bondosas infinitamente, caridosas infinitamente, e a gente vai ter mais uma chance. Então, se a gente ficou para trás, não vamos nos desesperar, vamos correr atrás do prejuízo. E ainda ele termina a parábola dizendo que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. E em algumas passagens, né, algumas traduções diz que, eu até anotei aqui, do Filho do Homem, a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vocês acham que Jesus vai voltar para o planeta Terra? Não. Não é fisicamente que Jesus vai voltar, mas espiritualmente. Como? Dentro dos nossos corações, dentro das nossas ações, dentro das formas que a gente lida com os nossos semelhantes, que a gente lida com a natureza, que a gente lida com os animais. Essa forma, essa vibração de amor, de caridade, de bondade, de luz, é essa vibração que é o retorno de Jesus. Ele não precisa vir fisicamente, porque ele já falou o que a gente tem que fazer. Não adianta ele voltar e ficar insistindo nisso, porque ele insiste todo dia na nossa consciência. A gente tem esse conhecimento dentro de nós, a gente que não consegue pôr para fora, por N motivos, por causa do trânsito, porque a pessoa não concorda com o que a gente fala, enfim, por N motivos. Então é a gente que tem que colocar Jesus no nosso coração, Jesus na nossa mente e principalmente Jesus nos nossos atos. É muito bonito vir aqui e ficar falando e eu sair daqui e nem olhar para a pessoa que está do lado, porque blá 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 a gente está cheio. O que a gente tem que fazer é agir. E não somos só nós, os espíritas, que fazemos caridade, muito pelo contrário. Então a gente tem que caminhar junto, o conhecimento, a asa moral e a asa intelectual. Senão a gente não voa, ficar capenga. Temos que evoluir as duas asas. A asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Até porque a gente também aprendeu que o ensinamento não é apenas amai-vos, mas também instruí-vos. Então vamos amar realmente, mas também vamos aprender a amar. Mas de tudo isso, qual a única certeza que a gente tem nesse mundo? Nós temos certeza do quê? Que a gente vai desencarnar. Até nós, como espíritos, a gente sabe que a gente vai desencarnar, outras religiões sabem que vão morrer, não importa o que vai acontecer depois. Essa verdade a gente tem, ela é universal, ninguém vai viver para sempre. Então, já que a gente sabe disso, que a gente vai deixar nosso corpo físico, nada mais oportuno do que se preparar para esse momento. Como? Enchendo a nossa mala, né? De maldade, de egoísmo, como foi colocado lá no começo da conversa. Não. Enchendo os nossos corações. Não é muito mais fácil carregar uma bondade no coração do que uma maldade? Não é muito mais fácil você carregar um dia gostoso, onde você teve conversas boas com outras pessoas, você até ouviu músicas boas, você praticou uma meditação, do que aquele dia que você só brigou no trânsito, só xingou, daquele dia que seu marido te deixou por aqui. Então, a gente tem que saber pesar isso. É esse caminho que a gente tem que percorrer, esses pertences que a gente tem que levar na nossa mala. Confúcio disse, para morrer bem, será preciso viver bem. É o que eu disse, não adianta chegar lá no leito de morte e falar, oh meu Deus, quanta coisa eu fiz de errado. Dançou, meu filho, vai ter que voltar na próxima para corrigir. E se questionar, o que você faz quando ninguém está vendo? Então, enquanto eu estou aqui falando a palestra, eu sou a santa. Chego lá em casa, chuto o cachorro, puxo o rabo do gato, brigo com os familiares, com os filhos.
Adianta, então, eu vim aqui falar tudo isso? Não, não adianta. O que a gente faz quando ninguém está vendo. Esse tem que ser o nosso nível de moralidade. E procedei com relação ao vosso corpo como se tivesseis de viver eternamente nesse mundo. E quanto à vossa alma, comportai-vos como se tivesseis de morrer daqui a alguns momentos. Então é uma frase que meio que resume a parábola, né? Vamos cuidar do corpo como se ele fosse ser para sempre, porque afinal de contas ele é o nosso tempo. Afinal de contas Deus nos emprestou para que a gente conseguisse galgar este passo da evolução. Mas a alma é como se a gente não tivesse mais ela daqui a um segundo. Então cuida bem dela. E Divaldo fala também, se você tem um problema com alguma pessoa, esse problema é seu. E se a outra pessoa tem um problema com você, o problema é dela. Então não puxa para você, não viva este problema. As diferenças existem, os problemas existem, mas cabe a nós sabermos lidar de forma melhor com eles. E isso aqui assim, é perfeito para a pessoa que está dando a palestra hoje. Ela precisa aprender muito com isso, de que o problema da outra pessoa é da outra pessoa. Me sopraram aqui no ouvido. Para finalizar, cumprida mais uma jornada na Terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em suas existências físicas. Então as bagagens a gente não pode se livrar delas. Se elas forem boas, a gente nem vai querer se livrar delas. Então vamos acumular boas bagagens, bons sentimentos, boas ações, bons momentos como esse, onde a gente para da loucura do dia a dia e a gente se dedica um pouco à nossa espiritualidade. Parece, a gente às vezes está, não vou hoje, porque que chato, né? Tem que parar o que eu estou fazendo para ir lá. Mas é tão pouco, né, gente? A gente não chega a ficar praticamente nenhuma hora dentro da casa espírita, ou dentro de um outro templo, ou de uma igreja, não importa onde a gente vá. Então que a gente tenha momentos momentos de introspecção no nosso dia, na nossa vida. Para um momento, faz uma vibração, faz uma oração, faz um agradecimento. Muitas vezes a gente só para quando a gente precisa pedir, é normal. Quando a gente precisa pedir uma ajuda, né, se conectar com a espiritualidade para fazer um pedido, é normal. Mas por que a gente também não pode parar para se conectar, para fazer um agradecimento? Um agradecimento do dia, um agradecimento inclusive das coisas ruins que aconteceram. Porque se a gente está num planeta de provas e expiações, as coisas ruins vão continuar acontecendo. Se elas aconteceram e a gente passou por elas, então vamos agradecer que elas aconteceram e a gente passou por elas. Então é isso. Muito obrigada. Antes de terminar, quero fazer uma pergunta. Você acha que é a gente congelar o corpo para não morrer? Acho que não. Só se for agora. Já teve gente que fez isso. Já teve gente que fez isso. Os ricaços pagaram dinheirão. Entraram num baú de gelo lá, numa câmara de gelo, e vão voltar a viver muitos anos adiante numa civilização melhor. Não é boa ideia? Sensacional. Quem tiver dinheiro é uma saída. É só para dar um pouco de risada. Você é ótima palestrista, viu? Eu agradeço muito a sua ajuda ao centro. Que Deus a recompense. Você está ajuntando na sua bolsinha o tesouro necessário. Que é esse mesmo. Eu gosto muito de Caimbachuti. Eu também. Quem quiser ler, como é o nome? Parábolas? Esse aqui, ó, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele faz uma avaliação de várias parábolas. Porque tem muitas parábolas que a gente não encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. E que nem outros livros. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Ô, a Rosana, obrigada pela vinda. Então é isso aí. E leiam esse livro. No Evangelho do Lar, muitas vezes que já está muito lido, muito estudado as parábolas do Evangelho do Espiritismo, vocês pegam o livro de Caimbachuti e olha, essa parábola aí está desconhecida ainda, né? Como ela explicou direitinho.
É verdade, é uma parábola não muito usada. Então tá bom, muito obrigada e querem fazer mais alguma colocação? Eu já fiz do congelamento, me congelar. Querem fazer mais alguma colocação? Pode fazer. Perguntar alguma coisa que não entenderam bem. Só fácil, só pergunta fácil. Quer fazer alguma coisa, Ligão? Não, obrigado. Então vamos para os passos agora. Quais são os passistas? Vladimir? Por algum motivo travou e eu não consigo desligar o vídeo. Meu Deus.